Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje o No Enem com o Noslen está diferente porque não é com o Noslen, é com a Gláucia. Tudo bom? Eu sou a professora Gláucia e hoje eu vim comentar com você a redação do Enem 2023. Vamos lá? Bom, talvez quando você abriu o seu caderno de provas e deu de cara com o tema, você imaginou que ele era quase um texto. E é mais ou menos isso. Mas eu vou tentar simplificar para você e explicar muito bem o que ele quis dizer. Então vamos lá, você abriu o seu caderno de provas e tinha lá, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Calma, tinha algumas palavras que talvez já fossem conhecidas se você fez os temas anteriores, né? Por exemplo, desafios e invisibilidade. Então, desafios para o enfrentamento, para enfrentar a invisibilidade, mas qual invisibilidade dessa vez? Do trabalho de cuidado. Se você não sabia muito bem o que era o trabalho de cuidado, você tinha ali nos textos motivadores a explicação e eu já vou chegar lá. E realizado pela mulher no Brasil. O Brasil já era uma temática esperada, obviamente, porque é um problema sempre social brasileiro, sobre o qual o Enem vai tratar, mas mulher talvez não fosse tão esperado, porque a gente teve dois temas nos últimos anos relacionados à mulher, né? Em 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, em 2021, a reaplicação, né, do Enem, contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Mas foi um tema excepcional e a gente já vai conversar também sobre isso. Por que disso, né? Bom, você tinha lá 4 textos motivadores. O primeiro, ele explicava um pouquinho da temática, o que era o trabalho de cuidado. Então, o que é o trabalho realizado lá cuidando de pessoas, ou mesmo trabalho doméstico, e que normalmente ele não é remunerado ou ele é mal remunerado. E aí, diferente dos textos que a gente tem normalmente, ele também trazia 2 dados que você podia usar na sua redação. Então, ele dizia que, por exemplo, mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e que mulheres compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Então você poderia usar esses 2 dados que são lá de um relatório Tempo de Cuidar. Então, esse relatório possui muitos outros dados. Eu vou deixar depois na descrição todos os links dos textos motivadores, se você se interessar, para olhar o que eles tinham mais e que não foi contemplado lá na prova. Bom, passou o primeiro texto motivador, você entendeu um pouquinho do tema, a gente tinha um segundo texto motivador, que normalmente é o texto que traz dados, e ele vinha com dados do IBGE. Então ele mostrava lá que a média de horas dedicadas de pessoas acima de 14 anos a afazeres domésticos ou tarefas de cuidados de pessoas, para os homens era de 11 horas semanais e para as mulheres era de 21,4 horas semanais, ou seja, praticamente o dobro. Aí a gente já tinha também uma noção maior ali da temática e do que o Enem esperava que você falasse na sua redação. Já que lá na frase temática a gente tem a palavra mulheres. Depois, o texto 3 eu considero que não foi um recorte assim muito legal, porque ele foi recortado lá de um relatório de pesquisa também, só que o relatório tinha muitos dados interessantes e eles pegaram o resuminho desse relatório. Mas enfim, era o que a gente tinha lá e era um texto que falava, né, do trabalho de cuidado e falava que a perspectiva do cuidado vem mudando, vem sendo direcionada para as famílias, mas que infelizmente há a permanência ainda dentro da família da mulher sendo responsável por esse cuidado. E aí falava do trabalho reprodutivo, só para a gente entender um pouquinho, né? O trabalho produtivo é aquele que está relacionado a empresas e fábricas, e o trabalho reprodutivo é aquele que está relacionado a cuidado de pessoas, por exemplo, ou da vida mesmo. E aí, esse relatório tinha lá um projeto, que é o projeto Economia de Cuidados. E aí ele trazia dados sobre como esse sistema de organização dos cuidados limita as possibilidades de participação social das mulheres e estrutura diversos aspectos da sociedade brasileira. Então, por isso que eu falei que o relatório em si era muito mais interessante do que o recorte. Mas, obviamente, a gente sabe que também por uma questão de espaço não dá para trazer tantos dados assim para que você possa utilizar lá na sua redação. O texto 4, texto motivador 4, era uma capa de revista, da revista Pesquisa. E também a reportagem é muito mais rica, tem muitos outros dados, tem gráficos lá, mas a gente sabe mais uma vez que o espaço não é tão grande assim para que se possa colocar tudo. Mas só para você saber, esse texto lá na sua originalidade, né, na reportagem, tem gráficos sobre gasto público em políticas de cuidado, tempo diário dedicado ao trabalho de cuidado, mostra até mesmo um panorama latino-americano e explica que até 2030, 200 milhões de idosos precisarão de serviços de cuidado. Então a gente tem mais uma vez ali um panorama geralzão, né, do que é essa economia do cuidado.
Só para a gente ter uma ideia assim do que isso significa, né, de como foi criado. A economia do cuidado vem do termo Care Economy, lá de 1993, que foi definido lá pela cientista política Joan Tronto. E ela diz que é todo tipo de cuidado, de trabalho, remunerado ou não, normalmente mal remunerado, motivado pelo objetivo de melhorar a vida de outra pessoa. Aí, para a gente entender também, é legal a gente pensar na origem da palavra economia, que eco significa casa e nomia significa administração, então administração da casa. Nesse caso, economia do cuidado queria dizer administração ali do cuidado da vida das pessoas, né, da casa em geral, que seria, digamos assim, o nosso mundo. Aí a gente tem dados que mostram, depois eu posso deixar essa pesquisa aqui para vocês também, que a economia do cuidado representa lá uma economia 24 vezes maior do que a economia do Vale do Silício e corresponde a 11% do PIB. Então, se isso fosse remunerado, por exemplo, se essa economia do cuidado fosse remunerada, a gente teria até mesmo um aumento do PIB. E aí, por que é uma temática tão interessante? Porque, como o tema diz, ela é invisível muitas vezes, né? Apesar de ser uma temática, uma problemática essencial à vida, é muitas vezes invisibilizada. E se você não achou importante assim, achou o tema muito ruim, talvez você nunca tenha feito esse trabalho de cuidado. Talvez as outras pessoas sejam responsáveis por isso e por isso que para você, talvez essa temática, essa problemática seja invisível. E por que é invisível muitas vezes, né? Porque como ela se relaciona ao afeto, ao amor, as pessoas falam que não precisa ser remunerado, que é necessariamente um serviço feminino, não que não possa ser feito pelas mulheres, mas que isso não seja um pressuposto, que não seja natural da mulher fazer esse serviço. E aí, o que dava para usar como repertório, professora? Então, eu coloquei algumas coisas que vocês utilizaram nos comentários aqui do vídeo de segunda-feira, do vídeo anterior, e algumas coisas que eu pesquisei também que achei muito interessante. Então dava para usar Simone de Beauvoir, né? Dava para usar lá o livro dela, O Segundo Sexo, que vai falar sobre as origens dessa crença de que os serviços domésticos são naturalmente femininos. Dava para usar o filme Que Horas Ela Volta, que muita gente diz que utilizou, que vai retratar lá o drama de uma doméstica, que ela precisa cuidar de outra família, né, com maior poder aquisitivo. Dava para usar também uma autora muito famosa chamada Silvia Federici, que tem uma frase que diz assim: isso que chamam de amor, nós chamamos de trabalho não pago. E, mais uma vez, né, para a gente entender melhor o tema, não é que nós não possamos estar a serviço dos outros, mas que isso não seja um pressuposto feminino, um pressuposto da mulher. E aí, por que essa temática caiu? Por que ela foi foco ali para o Enem? Primeiro, porque é tema de debate para mais de 4 milhões de pessoas, então é uma temática que é invisível e precisa ser visualizada de alguma forma, e o Enem é uma forma de trazer isso à tona, trazer esse debate à tona, muitas vezes para pessoas que nunca tinham ouvido falar desse termo, mas que se reconhecem nele. E aí a gente teve uma secretaria criada pelo governo em 2023, que é a Secretaria Nacional de Cuidados e Família, que é lá do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Então a gente teve essa secretaria criada, por isso que isso foi temática do Enem também, né? Normalmente o Enem pega algumas coisas que foram feitas ali durante o ano e coloca como tema lá da sua redação. E lembrando, assim que o Lula venceu as eleições, ele falou, né? É hora de cuidar do povo brasileiro. Então aí já ficou uma brecha, já ficou um indício de que ele poderia trazer isso dentro da redação do Enem. E aí, essa secretaria tenta, de alguma forma, tornar esse trabalho de cuidado visível, né? E mostra que é um serviço essencial, mas que muitas vezes é invisibilizado. E aí, o que eu poderia utilizar lá de propostas de intervenção? Então, dava para falar lá de licenças parentais, dava para falar de creches de educação infantil, porque a gente sabe que a maioria das crianças brasileiras não está numa creche, não há vagas para elas, para todas elas. Dava para falar de centros de atenção diurna de longa estadia para pessoas idosas e pessoas com deficiência. Dava para falar de acompanhamento psicológico para cuidadores. Dava para falar de direitos trabalhistas e previdenciários para trabalhadores relacionados lá ao serviço de cuidado, ao trabalho, à economia do cuidado. E, por que não, de remuneração, e uma remuneração que não seja ruim, né? Porque normalmente esse serviço ou é não pago ou é mal remunerado. E aí, só para a gente terminar, para a gente pensar mais uma vez nessa temática, né? Quem cuida de quem cuida? Essa é uma frase muito boa que eu vi nas redes sociais nos últimos dias, depois que saiu essa temática do Enem, porque muitas vezes é isso.
Ninguém se preocupa com quem está cuidando do outro, e esse é um serviço essencial para a economia. Afinal, né, o capitalismo gira em torno disso, gira em torno das pessoas chegarem em casa e ter uma comida pronta, né, chegar em casa e ter a roupa lavada. Então, para a gente pensar, é uma problemática muito importante. E eu quero saber de você, o que você colocou na sua redação, o que você achou dessa temática. E quem sabe a gente não possa discutir mais ela aqui no canal se vocês acharem interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem, comentem e até o próximo!